A história do povo judeu começa aqui, na região que hoje chamamos de Israel. Esse território é considerado a pátria ancestral de todos os judeus, um povo que ficou disperso por milhares de anos, sem um país próprio, até 1948, quando o então primeiro-ministro de Israel declarou oficialmente a criação de um Estado judeu para o mundo. No entanto, ao ouvirmos falar de Israel hoje, é comum associarmos o lugar a conflitos, ataques suicidas e outros eventos trágicos. Por que as coisas chegam a esse ponto? A resposta está na história complexa e nos fatores geográficos que fazem de Israel uma região única e disputada desde os tempos antigos. Israel é um país pequeno, mas com sua localização estratégica, próximo ao fértil Vale do Nilo e de civilizações antigas como o Egito, tornou-se um local cobiçado por diversos povos ao longo da história. A Bíblia é uma das fontes mais antigas e importantes sobre a história inicial dos judeus. Embora seja visto hoje principalmente como um texto religioso, muitos de seus detalhes foram confirmados por descobertas arqueológicas, indicando que, além de mitos e ensinamentos espirituais, a Bíblia preserva fragmentos de detalhes. A Bíblia dos judeus, chamada de Bíblia hebraica, diferente da versão cristã. Para os judeus, ela contém 24 livros, conhecidos no cristianismo como Antigo Testamento. O Novo Testamento, que é central para o cristianismo, não faz parte das escrituras judaicas. A Bíblia hebraica narra desde a criação do mundo, segundo a visão judaica, até a história dos primeiros patriarcas e profetas. Um dos primeiros relatos fala sobre como Deus criou o mundo em 6 dias. Ele fez a luz, o céu, os oceanos, as plantas e os animais. No 6º dia, Deus criou Adão, o primeiro homem. Mas, ao perceber que Adão se sentia só, criou Eva a partir de uma de suas costelas. Eles viveram juntos no Jardim do Éden, onde Deus deu permissão para comer de qualquer árvore, exceto a árvore do conhecimento. Entretanto, ao serem tentadas por uma serpente, Adão e Eva comeram o fruto proibido. Essa desobediência trouxe vergonha e consciência sobre sua nudez, levando-os a se cobrirem com folhas de figueira. Deus, então, os expulsou do Jardim do Éden e impôs punições. Eva sofreria as dores do parto, e Adão teria que trabalhar arduamente para sustentar sua família. Seus descendentes se multiplicaram, mas, com o passar do tempo, alguns se salvaram de Deus e de seus ensinamentos, mergulhando em corrupção. Em resposta, Deus decidiu purificar o mundo com um grande dilúvio. Noé, um homem justo, foi instruído a construir uma arca para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal. Após o dilúvio, Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, repovoaram a terra. Os descendentes de Sem tiveram origem ao povo semita, incluindo judeus e árabes. Entre esses descendentes, um homem chamado Abraão, que vivia na região entre os rios Tigre e Eufrates, se destaca por acreditar em um único Deus, ao contrário das práticas educadas da época. Em uma revelação divina, Deus pediu a Abraão que migrasse para Canaã, onde hoje se encontra Israel e Palestina, prometendo que todos os seus descendentes vivessem na terra prometida. Para os habitantes de Canaã, Abraão e seu grupo eram forasteiros, e, por isso, o chamaram de Hebreus, que significa aqueles que vieram do outro lado do rio. Este rio é o Eufrates. A jornada de Abraão simboliza o nascimento do judaísmo, e Canaã, a terra prometida por Deus ao seu povo israelita. Ao completar 99 anos, Abraão recebeu de Deus uma nova promessa e um novo nome. Abraão, que significa pai de muitas nações no hebraico antigo. Deus também instituiu a circuncisão como sinal de aliança com o povo judeu. Após sua morte, seu filho Isaque se tornou o líder e continuou a veneração a Deus. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Embora Isaque preferisse Esaú, a mãe, Rebeca, ajudou Jacó a obter a vitória do pai, levando Esaú a perseguir o irmão. Jacó fugiu, trabalhou para seu tio durante muitos anos, casou-se e teve 12 filhos, que dariam origem às 12 tribos de Israel. Jacó teve um encontro misterioso com um anjo, com quem lutou até o amanhecer. Após essa luta, o anjo deu a ele o nome de Israel, que significa aquele que luta com Deus. De volta à sua terra natal, seus filhos, incluindo o preferido, José, foram os fundadores das 12 tribos de Israel. José, no entanto, foi vendido como escravo por seus irmãos, movidos pela inveja. Levado ao Egito, ele usou sua sabedoria para se tornar vizir, o segundo homem mais poderoso do Egito.
A história continua com José se reconciliando com os irmãos que o venderam, e o faraó do Egito permitindo que ele levasse o povo hebreu para viver em suas terras. Assim, os hebreus migraram para o Egito, mas com o passar dos séculos, à medida que sua influência crescia, os enigmas começaram a vê-los como uma ameaça. Com medo de um possível levante, os egípcios passaram a oprimir e explorar os hebreus, e o faraó determinou que todos os bebês do sexo masculino hebreus deveriam ser afogados no Nilo. Nesse período de perigo, Moisés nasceu em uma família hebreia comum. Incapazes de mantê-lo em segurança, seus pais o esconderam, até que, eventualmente, ele foi descoberto pela filha do faraó, que o criou como um príncipe egípcio. Contudo, ao crescer, Moisés descobriu a sua verdadeira origem e, após várias experiências, recebeu uma revelação divina que o chamou para libertar seu povo. Moisés, então, usou os poderes autorizados por Deus para liderar os hebreus em sua fuga do Egito. Quando o faraó decidiu-se a deixá-los partir, Deus invejou uma série de sentenças sobre o Egito, como enxames de gafanhotos, pestes, granizo e, por fim, a morte dos primogênitos egípcios. Após essa última calamidade, o faraó cedeu e permitiu que os hebreus partissem. No entanto, mudando de ideia pouco depois, ele invejou seu exército para capturar os fugitivos. Em uma cena épica, Moisés usou seu poder para dividir o Mar Vermelho, permitindo que seu povo passasse. Quando o exército ajudou a atravessar, as águas foram trazidas e os soldados foram tragados pelo mar. Os hebreus finalmente escaparam e chegaram ao deserto do Sinai, onde Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei de Deus, que continham os 10 mandamentos. Estes incluíam preceitos como adorar apenas a Deus, honrar os pais, não matar e não roubar, entre outros. Essas leis eram vistas como uma aliança sagrada entre Deus e os hebreus, marcando-os como seu povo escolhido e formando a base. Embora a jornada de volta a Canaã fosse cheia de obstáculos, e Moisés, segundo a tradição, teve vivido até os 120 anos sem nunca chegar à terra prometida, ele nomeou Josué como seu sucessor, que guiou os hebreus pelos últimos passos de sua longa jornada. Após 40 anos de peregrinação pelo deserto, o povo hebreu finalmente voltou à terra prometida de Canaã. Sem um rei, os hebreus eram guiados por juízes, líderes considerados que comandavam os exércitos e resolviam questões internas. No entanto, ao enfrentarem os filisteus, um inimigo poderoso que ocupava partes do litoral sul de Canaã, os hebreus perceberam que precisavam de uma unidade maior para lutar contra os filisteus. Nesse momento, o último dos juízes, Samuel, sentiu-se inspirado a escolher um líder para unificar as tribos. Ele ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, que lutou bravamente contra os filisteus, embora tenha sido destituído por Samuel após uma série de desentendimentos religiosos. Samuel, então, ungiu Davi, um jovem pastor, que se destacou como um dos reis mais amados e importantes de Israel. Com a morte de Saul em batalha, Davi subiu ao trono e expandiu o reino, fundando Jerusalém como sua capital, nomeada Cidade da Paz. Jerusalém se tornou o centro espiritual do povo judeu e foi marcada pelo símbolo da estrela de Davi, um hexagrama que simboliza a proteção de Deus. Com a morte de Davi, seu filho Salomão herdou o trono e converteu Israel a uma era de prosperidade e paz, construindo o primeiro templo em Jerusalém, um espaço sagrado para estimular a Deus. A dedicação do templo foi um evento monumental, consolidando Jerusalém como o coração espiritual de Israel e, após uma reconciliação entre José e seus irmãos que o haviam vendido, o faraó do Egito permitiu que ele levasse o povo hebreu para se estabelecer no Egito. Com o tempo, a influência hebraica cresceu tanto que os egípcios passaram a temer o poder desse grupo, levando-os a oprimir e escravizar os hebreus. Em um ato extremo, o faraó tentou a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino, afogando-os. Neste período de adversidade, nasceu um menino em uma família hebraica comum, que mais tarde seria adotada pela filha do faraó, crescendo na corte egípcia. Ao atingir a fase adulta, este jovem, Moisés, descobriu sua verdadeira origem e passou por várias provas. Inspirado por Deus e investido de poder divino, Moisés decidiu liderar seu povo em uma fuga do Egito em busca da terra prometida. Deus então invejou várias pragas ao Egito, desde invasões de gafanhotos e doenças até granizos devastadores, culminando com a morte dos primogênitos egípcios, o que finalmente obrigou o faraó a permitir que os hebreus partissem. Contudo,
Ao tomar a sua decisão, o faraó de tropas invejosas para persegui-los. Com o auxílio divino, Moisés abriu o Mar Vermelho, permitindo que seu povo atravessasse em segurança, mas fechando as águas. Os hebreus então alcançaram o Sinai, onde Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, estabelecendo uma aliança com Deus. Esses mandamentos, que proibiam adorar outros deuses, matar, roubar e mentir, entre outras normas, representavam um pacto sagrado com o povo hebreu. Sob a liderança de Moisés, eles enfrentaram muitos desafios na jornada de 40 anos até Canaã. Contudo, Moisés não viveu para ver a chegada à terra prometida, e seu sucessor, Josué, conduziu o povo. Após a entrada em Canaã, os hebreus não possuíam um rei e eram governados por juízes, líderes escolhidos por sua sabedoria e capacidade de liderar exércitos. Com o tempo, enfrentamos inimigos poderosos, como os filisteus, que frequentemente os atacavam. A ameaça contínua dos filisteus levou à unificação das tribos e ao estabelecimento do primeiro reino, com Saul como o primeiro rei ungido. No entanto, após desagradar a Deus, Saulo foi substituído por Davi, que, após várias aventuras, uniu o reino e fez de Jerusalém sua capital. Davi, famoso por suas conquistas, expandiu o território e transformou Jerusalém em um centro espiritual para o povo hebreu. Após sua morte, seu filho Salomão herdou o trono, conhecido por sua riqueza e sabedoria. Durante seu reinado, Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém, mas o luxo e os casamentos com estrangeiros enfraqueceram o reino, liderando a divisão em 2 reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Com o tempo, esses reinos sofreram invasões e dominação de impérios estrangeiros, como a Síria e Babilônia, resultando na destruição de Jerusalém e no exílio do povo hebreu na Babilônia. Durante o exílio, a identidade judaica se consolidou em torno de sua fé, e após a queda da Babilônia, o rei persa Ciro permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém, onde reconstruíram o templo. No entanto, uma região continua a ser palco de conflitos, com a influência de impérios como a Pérsia e o interesse crescente dos gregos. Este período de contato e dominação estrangeira contribuiu para o fortalecimento da identidade judaica e moldou as opiniões e práticas que definiram o judaísmo como o conhecemos hoje. Na cidade emprestada de Alexandria, no Egito, durante o reinado de Ptolomeu II, surgiu um dos maiores centros de conhecimento da história, a Grande Biblioteca de Alexandria. Esta biblioteca, reconhecida pela vasta coleção de manuscritos de todas as partes do mundo conhecidas, simbolizava a ambição de Ptolomeu em reunir todo o saber humano em um só lugar. Com essa visão, o rei verá a ausência de textos hebraicos e, em especial, da Torá, os livros sagrados dos judeus. Decidido a preencher essa lacuna e oferecer aos judeus de língua grega, que já não compreendem o hebraico devido às longas gerações vivendo fora de Israel, um acesso mais direto à sua herança espiritual, Ptolomeu II convocou uma equipe de 72 sabedorias judaicas para traduzir a Torá para o grego. Este trabalho monumental deu origem à famosa Septuaginta, a primeira tradução das escrituras judaicas para o grego, e uma obra que teria um impacto importante. A Septuaginta tornou-se um canal vital para a propagação do judaísmo e, mais tarde, do cristianismo no mundo de língua grega. Ao tornar os textos sagrados acessíveis a um público mais amplo, permitindo que o judaísmo fosse compreendido fora das fronteiras da comunidade judaica, especialmente em Alexandria, onde judeus e gregos conviviam lado a lado. Esse movimento de tradução proporcionou aos judeus da diáspora uma conexão renovada com sua fé e cultura, ao mesmo tempo que oferece aos gentios a oportunidade de conhecer a religião judaica. Com o tempo, a Septuaginta também seria utilizada pelos primeiros cristãos, nossos seguidores de fala grega, principalmente de uma versão do Antigo Testamento acessível. Assim, para o cristianismo nascente, a Septuaginta serviu como ponte inicial para a expansão do novo ensinamento, facilitando a divulgação dos ideais cristãos entre os falantes de grego e moldando de maneira pacífica. Contudo, o cenário não foi mantido pacífico por muito tempo. Após o domínio de Ptolomeu, o controle sobre Israel passou para o Império Seleucida. Diferentemente dos Ptolomeus, que governavam com certa flexibilidade cultural, os Seleucidas, sob o reinado de Antíoco IV Epifânio, adotaram uma abordagem autoritária. Eles impuseram uma cultura grega com rigor, levando a uma repressão intensa das práticas religiosas judaicas. A circuncisão, o estudo da Torá e qualquer expressão pública do judaísmo foram proibidos.
O templo em Jerusalém foi profanado, e a prática do culto a Zeus foi imposta ao povo. Este período de opressão culminou no levante dos Macabeus, liderado pelo sacerdote Matatias e seus filhos, entre eles Judas Macabeu, que converteu uma rebelião contra os invasores. Após anos de luta, os judeus finalmente conquistaram sua independência, estabelecendo o Reino Asmoneu, um breve período de soberania judaica. No entanto, essa independência foi igualmente breve. Com o enfraquecimento dos reinos helenísticos e o avanço do poder romano, o destino de Israel mudou novamente. Em 63 AC, o general romano Pompeu conquistou Jerusalém, instaurando uma nova fase de dominação estrangeira. Milhares de judeus foram mortos ou levados como escravos para Roma. A dinastia Asmoneu foi enfraquecida, e os romanos estabeleceram Herodes, o Grande, um governante idumeu com laços frágeis com a cultura judaica, como rei fantoche da Judéia. Embora não fosse judeu de nascimento, Herodes buscou legitimar seu governo através de grandes obras arquitetônicas, incluindo a tripulação do Templo de Jerusalém, transformando-o em uma das construções mais majestosas do mundo antigo. Este templo, conhecido como Templo de Herodes, tornou-se o coração da vida judaica até ser destruído pelos romanos. Apesar dos esforços para agradar o povo judeu com o templo, Herodes era temido e odiado. Ele governava com mão de ferro, eliminando qualquer ameaça real ou imaginária, incluindo membros de sua própria família. Sua paranoia levou a mandar executar sua esposa Mariamne, seus filhos e qualquer um que ele suspeitasse de conspirar contra ele. Contudo, seu reinado marcou um período de relativa estabilidade sob o domínio romano, até sua morte em 4 AC. Após sua morte, seu reino foi dividido entre seus filhos, mas o controle direto logo passou novamente para Roma, que incorporou a Judéia como uma província do império. Isso marcou o fim da autonomia judaica e o início de um novo capítulo de opressão, levando a crescentes que culminaram na Judéia. Com o advento do cristianismo, as narrativas judaicas adquiriram um novo significado para os seguidores de Jesus. Nos textos do Novo Testamento, Jesus, nascido na Judéia sob o domínio de Herodes, foi visto como o Messias prometido nas escrituras hebraicas. A conexão entre a Septuaginta e o Novo Testamento tornou-se evidente, pois as escrituras judaicas em grego passaram a ser amplamente úteis. No final da vida de Herodes, 3 magos do Oriente o procuraram, trazendo uma previsão sobre o nascimento de um menino especial, dotado de poderes extraordinários, em uma pequena cidade chamada Belém. Esse menino, diziam, estava destinado a fundar um reino poderoso. Temendo que tal coisa pudesse ameaçar seu trono, Herodes tentou a execução de todos os meninos com menos de 2 anos. Ao norte de Israel, na pacata cidade de Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria, conhecida por sua beleza e devoção. Ela estava prometida a um jovem carpinteiro, José, e ambos já se encontraram em idade para o casamento. No entanto, antes de se casar, Maria ficou grávida, o que causou grande angústia a José, que inventou em cancelar o compromisso, acreditando ter sido traído. Na noite anterior ao anúncio do rompimento, José teve um sonho. O anjo Gabriel lhe apareceu, revelando que a criança que Maria carregava era obra do Espírito Santo. Esse menino, que deveria ser chamado Jesus, estava destinado a salvar o povo de seus pecados. Tranquilizado pela mensagem do anjo, José decidiu casar. Por especificações específicas, José levou Maria, já grávida, para Belém. Ao chegarem, retornaram à cidade lotada e nenhum lugar disponível para pernoitar, até que um bondoso morador os acolheu em seu estábulo. Ali, em meio aos animais, Maria deu à luz Jesus. Muitos acreditam que Jesus foi uma figura histórica real, embora sua vida esteja envolta em debates sobre sua ligação com o judaísmo. Pouco depois de seu nascimento, a ordem de Herodes para matar os meninos foi emitida. Avisados por um anjo sobre o perigo, José e Maria fugiram para o Egito, onde foram encontrados até a morte de Herodes, após o que retornaram à cidade de Nazaré. Anos depois, Jesus iniciou seu ministério. Mas antes disso, descobriu João Batista, que estava às margens do Rio Jordão, batizando e exortando as pessoas ao arrependimento. Jesus pediu que João o batizasse, e após esse evento, João foi preso por Herodes Antipas, filho de Herodes. Devido à influência de sua filha Salomé, João foi concluído, o que fez com que Jesus assumisse o papel de profeta e continuasse a missão de pregar o reino de Deus. Jesus passou a ser conhecido como Filho de Deus, e muitos passaram a adorá-lo.
Jesus, um judeu devoto, acreditava que Deus era o único verdadeiro e que todos eram iguais perante ele. Em sua missão, ele realizou curas e milagres, inclusive no sábado, dia sagrado para o descanso. Esse comportamento o colocou em conflito com os líderes religiosos judeus, que passaram a tramar contra ele. Um de seus discípulos, Judas, foi influenciado e pagaram-lhe para trair Jesus, que, após a última ceia, Judas, arrependido, acabou tirando a própria vida, enquanto Jesus foi condenado e crucificado. Depois de sua morte, seus seguidores envolveram seu corpo em um lençol e o colocaram em um túmulo selado. 3 dias depois, quando foram ao túmulo, encontraram-no vazio, restando apenas o lençol. Segundo os relatos, um anjo anunciou que Jesus havia ressuscitado. Esse evento, ocorrido no domingo, tornou-se o fundamento da Páscoa cristã, com o domingo passando a ser chamado de Dia D. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos se uniram para continuar sua missão, e o cristianismo começou a crescer, mesmo diante da perseguição do Império Romano, especialmente durante o reinado do imperador Nero, famoso por sua crueldade. Durante o incêndio em Roma, muitos acreditaram que Nero havia causado uma tragédia para reformar a cidade e construir um novo palácio, mas ele culpou os cristãos, desencadeando uma onda de perseguições. Durante esse período, apóstolos como Pedro e Paulo, que inicialmente perseguia os cristãos, tornou-se um dos maiores defensores e pregadores do cristianismo após sua conversão, ajudando a estabelecer várias roupas pelo Mediterrâneo. Ele foi o primeiro a pregar para os gentios, e muitas das cartas do Novo Testamento são atribuídas a ele, desempenhando papel fundamental no cristianismo primitivo. 4. Os romanos quase haviam recuado, levando os judeus a acreditar que o perigo havia passado. No entanto, a retirada temporária ocorreu devido a uma guerra civil em Roma, e não pela resolução do conflito com os judeus. Com a paz restabelecida e uma nova ordem imperial, no ano 70, o imperador Vespasiano invejou novamente suas tropas para cercar Jerusalém, resultando em um massacre terrível. Os romanos devastaram Jerusalém, destruindo o segundo templo, deixando apenas parte de sua fundação, o que hoje conhecemos como Muro das Lamentações. Além disso, os soldados romanos saquearam a cidade e mataram milhares de judeus, muitos crucificados em massa, seguindo o traje romano de lidar com o rebelde. Os rebeldes recuaram para a fortaleza de Massada, onde, apesar de resistirem com bravura, se envolveram em desvantagens numéricas e armamentistas. No momento em que a fortaleza estava prestes a ser tomada, o líder dos rebeldes fez um discurso comovente, clamando para que ninguém se tornasse prisioneiro de Roma. Optaram, então, pelo suicídio coletivo. Cerca de 10.000 homens perderam suas vidas. Após a repressão final à revolta, Jerusalém foi devastada, perdendo seu status de centro político e religioso. Várias comunidades judaicas fugiram, se estabeleceram no Egito. A derrota alimentou o ódio dos judeus contra Roma, levando a um novo levante algumas décadas depois. Durante o reinado de Adriano, o imperador continuou a política de opressão religiosa, proibindo práticas essenciais do judaísmo, como o sábado e a circuncisão. Em 132, começou outro grande levante, liderado por Simão Bar Coquebas. Sob sua liderança, muitos judeus se juntaram ao movimento, conseguindo retomar Jerusalém por um breve período. Achados destruídos naquele tempo, como moedas, confirmaram a tentativa de restauração judaica, apesar da ausência do templo, que havia sido destruído na primeira revolta. Muitos humanos ainda visitavam as ruínas para orações e rituais. Em 135, as forças romanas mais uma vez conquistaram Jerusalém, iniciando uma série de massacres e deportações. Centenas de milhares de judeus foram mortos e outros foram levados para Roma, onde foram forçados a lutar como gladiadores ou serviram como escravos. Ainda mais foram expulsos de Israel, iniciando o período de dispersão que durou milênios, com a diáspora judaica se espalhando pelo mundo. Para destruir a resistência judaica, Adriano planejou a destruição de todos os edifícios de Jerusalém e a construção de um templo romano no Monte do Templo. Jerusalém foi renomeada como Aelia Capitolina, e os judeus foram proibidos de residir na cidade. Com o tempo, Roma se dividiu em 2 impérios, e Jerusalém ficou sob o domínio do Império Bizantino, tornando-se um centro do cristianismo, enquanto os judeus permaneceram impedidos de entrar. Durante o período bizantino,
os judeus receberam permissão para entrar em Jerusalém uma vez ao ano, no aniversário da destruição do templo, para orações e lamentações. No século V, também foi permitido que voltassem a residir em Jerusalém. O Muro das Lamentações, uma estrutura ocidental remanescente, foi construído por Herodes o Grande em 19 AC como parte da expansão do Segundo Templo. Apesar de reconstruído ao longo dos séculos, esse muro sobreviveu, tornando-se o local mais sagrado do judaísmo. Curiosamente, os dados de destruição de ambos os templos, o primeiro templo destruído pelos babilônios e o segundo pelos romanos, coincidem no 9º dia do mês judaico de Av, que hoje é lembrado como um dia de luto. Anualmente, os judeus vão ao muro chorar pela destruição do templo, as dores do exílio e o desejo. Independentemente das escrituras, Israel foi governado por diversas potências, das persas, passando por Alexandre e o domínio helenístico, com controle dos reinos Ptolemaico e Seleucida, até o breve governo do reino Asmoneu e, finalmente, a dominação romana. A diáspora judaica foi uma dispersão que durou mais de 2 milênios, um tempo durante o qual os judeus não tinham território nem liderança, mas conseguiram manter sua identidade cultural e religiosa. Essa persistência é impressionante, e muitos se perguntam como, após tanto tempo, os judeus conseguiu. Para fugir das perseguições, alguns judeus migraram para a Babilônia, onde foram bem acolhidos pelo Império Parte, que mantiveram uma tradição persa de tolerância. Após a queda das Partes e a ascensão do Império Sassânida, os judeus continuaram a viver em segurança. Com o tempo, muitos judeus se espalharam pela Europa e outras regiões. Sem o templo e suas sinagogas originais, e com textos religiosos confiscados ou destruídos, os judeus enfrentaram o desafio de preservação do judaísmo. Nesse contexto, surgiu o papel do rabino, que se tornou uma figura espiritual e jurídica de grande importância. Através do trabalho desses líderes, o Talmud foi elaborado, fornecido como um compêndio de leis, influências e cultura judaica que ajudou a manter a identidade judaica. Esses líderes religiosos dos grupos judeus eram responsáveis por interpretar as leis religiosas do Talmud e realizar cerimônias religiosas. Judeus de várias partes do império também foram levados como gladiadores ou obrigados a fugir de Jerusalém. Além daqueles que se dispersaram para outros países, muitos judeus acabaram se estabelecendo em algumas províncias romanas. Mesmo que Roma tenha tomado sua terra natal e impedido o retorno a Jerusalém, os romanos não promoveram uma perseguição massiva contra os judeus. Com o tempo, a comunidade judaica se fixou em várias partes da Europa, incluindo regiões ainda inexploradas, como a Gália e a Germânia. Com o aumento da população judaica na Europa, e especialmente com a disseminação do cristianismo pelo continente, a situação dos judeus se aplica. O cristianismo, visto como uma seita pelas classes dominantes romanas, foi historicamente perseguido. Como resultado, o judaísmo também sofreu reveses, dado que o cristianismo se originou de tradições judaicas. Somente no ano 313 DC, o imperador Constantino decretou o Édito de Milão, legalizando o cristianismo, que então floresceu e se expandiu pela Europa como uma religião oficial. No entanto, isso não significou uma trégua para os judeus. Pelo contrário, à medida que o cristianismo ganhava espaço, os judeus enfrentavam mais restrições. As proibições contra eles foram mantidas e intensificadas pelos futuros governantes. Ao se estabelecerem na Europa, os judeus dividiram-se em duas grandes comunidades, os sefarditas e os askenazitas. Sefarditas vem do hebraico para Espanha, então aqueles que se fixaram na Espanha e Portugal eram chamados de sefarditas, enquanto os judeus que se estabeleceram na França e Alemanha passaram a ser conhecidos como askenazitas, hoje o grupo judaico mais numeroso ao redor do mundo. Assim, a maior parte dos judeus atuais são descendentes desses askenazitas, com algumas comunidades remanescentes na Ásia e na África. Com a queda de Roma em 476 DC, provocada pelas invasões bárbaras, a Europa passou por uma grande reorganização. Embora sem grande sofisticação cultural, os novos governantes perceberam a necessidade de uma forma de controle ideológico para manter sua autoridade. O cristianismo, então, tornou-se uma ferramenta preferida desses senhores feudais, o que contribuiu para a marginalização ainda maior dos judeus, que apoiou a ser perseguida em todos os territórios dominados. Mesmo o Império Bizantino,
Herdeiros do Império Romano no Oriente renovaram uma postura rígida contra os judeus, especialmente durante o reinado de Teodósio I, que proclamou o cristianismo como religião oficial e implementou duras restrições. Esses tempos sombrios se mantiveram até a ascensão da ilha no século VII, quando o Império Árabe conquistou vastas regiões e, por ver os judeus como aliados, permitiu uma coexistência relativamente importadora. Quando os muçulmanos conquistaram a Espanha no ano 711 DC, a sociedade acolheu amplamente os judeus, que puderam prosperar em áreas como comércio, ciência e cultura, contribuindo imensamente para o desenvolvimento econômico e cultural da região. A Idade de Ouro dos judeus sefarditas floresceu, particularmente no comércio de seda e escravos, o que impulsionou a economia da Península Ibérica, que rapidamente se tornou uma das regiões mais importantes. Entretanto, a situação se complicou quando o poder muçulmano na Espanha enfraqueceu e os cristãos recuperaram o território. Com o fortalecimento dos reinos cristãos, os judeus foram novamente perseguidos. No final do século XV, com o auge da intolerância, aproximadamente 300 mil judeus foram expulsos de Espanha e Portugal, forçando-os a buscar refúgio em outras partes do mundo. A situação se agravou com as Cruzadas, quando os cavaleiros cristãos europeus foram instigados a conquistar o Oriente Médio em nome da fé. Em 1099, os cruzados tomaram Jerusalém e promoveram massacres incluídos, onde tanto judeus muçulmanos quanto foram mortos. Esses atos de violência variaram várias vezes ao longo das cruzadas, deixando marcas profundas de desconfiança e ressentimento entre judeus e muçulmanos. Os cruzados, sob o pretexto de combater os inimigos de Deus, aproveitaram para saquear e massacrar os judeus também na Europa. Muitos cidadãos foram convidados a se converter ao cristianismo, e aqueles que recusaram enfrentaram tortura e, muitas vezes, preferiram o suicídio coletivo. Essa opressão contra os judeus na Europa persistiu e se intensificou nos séculos seguintes. A partir do século XIII, qualquer acontecimento trágico, como o desaparecimento de uma criança cristã, foi frequentemente mencionado aos judeus, sem qualquer investigação, apenas dedução. Entre as acusações mais infames contra o povo judeu na Europa medieval estava a ideia de que eles realizavam rituais sombrios com sangue de crianças. Em um desses episódios cruéis, a morte de um menino cristão em situações duvidosas rapidamente levou à culpabilização de um judeu local. Diziam que o motivo era usar o sangue da criança como sacrifício, uma calúnia conhecida como o libelo de sangue. A causa real da morte do menino poderia ter sido um acidente, como ele caiu em um poço, mas os inquisidores medievais pouco se importavam com a verdade. Para eles, a culpa já estava determinada. O judeu, que, após intensa tortura, foi solicitado a confessar o crime. Essa falsa confissão só reforçou os preconceitos dos cristãos, que passaram a associar o judaísmo com práticas demoníacas e sacrificadas. Além dessas acusações horríveis, os judeus enfrentaram outro tipo de perseguição durante a Peste Negra. A doença que devastou a Europa com sua alta taxa de mortalidade levou as pessoas a buscar um bode expiatório. Como muitos judeus pediram menos afetados pela peste em algumas regiões, logo fizeram acusações de que eles deveriam envenenado poços para disseminar a doença entre os cristãos. Em várias cidades, judeus foram presos e torturados e, em alguns casos, comunidades judaicas inteiras foram incendiadas vivas. Essa violência foi reforçada por rumores e superstições, ignorando o fato de que práticas de higiene rigorosas e o isolamento de muitos bairros judaicos os protegidos. Sem terra própria e enfrentando crescente hostilidade, os judeus acabaram por encontrar uma saída no comércio e no setor financeiro. A habilidade e a tradição comercial judaica, unidas a uma rede de contatos através de diversas nações, deram a eles uma posição única na economia. No entanto, o lucro foi um paradoxo. Embora fosse vantajoso, também os tornou alvo de maior ressentimento. O trabalho em atividades como empréstimos, que os cristãos consideravam imorais, foi abraçado pelos judeus, o que só intensificou o estimato. A economia da Europa, em grande parte, beneficiou-se do trabalho judeu, mas também viu na prosperidade deles um motivo para perseguição e expulsão. Governantes de toda a Europa aproveitaram-se das riquezas judaicas, e medidas como aumento de impostos e confiscos arbitrários tornaram-se comuns. Entre os séculos XII e XV, expulsões em massa ocorreram em vários países, incluindo Inglaterra e França, onde os bens dos judeus eram frequentemente confiscados.
Expulsos de suas casas e privados de seu sustento, os judeus buscaram refúgio em lugares mais acolhedores, como na Polônia. Especialmente a partir do século XIV, os judeus finalmente encontraram algum nível de estabilidade e até incertezas. Com políticas de tolerância religiosa e incentivos à imigração, a Polônia tornou-se um refúgio, permitindo que os judeus desenvolvessem comunidades florescentes e contribuíssem para o crescimento econômico da região. Nos séculos seguintes, a população judaica cresceu consideravelmente, e a Polônia se tornou o maior centro de vida judaica na Europa. No entanto, essa estabilidade não duraria para sempre. No século XVIII, o expansionismo da Rússia, sob a liderança de Catarina a Grande, ameaçou a independência polonesa e a segurança das comunidades judaicas. Em 1772, após a Rússia, a Prússia e a Áustria dividiram-se na Polônia, os judeus que viviam nessa região foram integrados ao Império Russo. Mais tarde, ocorreram mais duas divisões que culminaram no desaparecimento total da Polônia. Entretanto, após cerca de uma década, a nação polonesa voltou a ser restaurada, mas isso é uma história à parte. Essa divisão significou que uma grande população judia passou a viver sob domínio russo, fazendo da Rússia o país com a maior população judia da época. A expansão do pensamento iluminista trouxe consigo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, criando uma nova perspectiva para os judeus, historicamente marginalizados e discriminados na Europa. A França foi o primeiro país europeu a conceder direitos iguais aos judeus, oferecendo a eles um status de cidadania, algo inédito na época. Outros países da Europa Ocidental seguiram o exemplo, promovendo movimentos de emancipação para a comunidade judeus. A influência do iluminismo também impactou os próprios judeus, dando início a um movimento conhecido como Ascalá, ou iluminismo judaico. Os intelectuais judeus passaram a questionar práticas e superstições tradicionais, buscando uma integração mais completa com a sociedade europeia. Esses pensadores incentivaram os judeus a se abrirem ao mundo externo, promovendo a convivência com outras culturas e modernizando certos aspectos de sua própria tradição. Embora o Ocidente estivesse progredindo na inclusão dos judeus, a situação na Europa Oriental, especialmente após a extinção da Polônia, uma grande população judaica foi confinada às áreas restritas pelo governo russo, onde a comunidade judaica foi obrigada a viver em guetos, limitando seus direitos e movimentos. No entanto, foi após o assassinato do czar Alexandre II, em meados do século XIX, que a situação dos judeus na Rússia se tornou ainda mais crítica. Quando um dos suspeitos do atentado era judeu, a ocorrência foi brutal. Sob o comando do novo czar Alexandre III, a perseguição aos judeus intensificou-se. O governo introduziu uma política de repressão severa, que incluía o massacre de judeus em diversas regiões da Rússia, gerando ondas de migração desesperada. Entre as poucas opções disponíveis, os judeus decidiram emigrar para os Estados Unidos, Europa Ocidental e, em menor número, para a Palestina, região que consideravam sua terra prometida. O movimento de retorno à Palestina, chamado de sionismo, ganhou força quando judeus jovens e idealistas decidiram deixar a Rússia e migrar para a região de Canaã, atendendo a um chamado de reestabelecimento de um lar nacional. Embora a maioria dos migrantes fugisse para o Ocidente, um grupo pretendia retornar à Palestina, lançando as bases para o renascimento do sonho de um Estado judeu. Porém, esse retorno apresentou desafios práticos. Com judeus vindos de diversas partes do mundo, a barreira linguística foi um dos maiores obstáculos, e a revitalização do hebraico foi proposta, unificando a comunidade então em torno de uma língua comum e fortalecendo sua identidade. No entanto, as mudanças globais não tardariam a impactar o destino da Palestina. Com a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, que controlava a região, viu-se em conflito com as potências europeias. Judeus da Palestina se alinharam com a Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia, na esperança de que uma vitória abrisse caminho para a autonomia judaica na região. Após o fim do conflito, a Palestina ficou sob controle britânico e, em 1920, o Reino Unido aprovou a criação de um lar nacional para os judeus. Essa decisão atraiu investimentos da comunidade judaica e levou à compra de terrenos por grandes empresários, preparando o cenário para o futuro. Mas as dificuldades demoravam muito para terminar. Durante a Segunda Guerra Mundial, as atrocidades nazistas levaram o antissemitismo a níveis extremos.
O Holocausto, liderado por Hitler, exterminou milhões de judeus europeus, e essa tragédia marcou um ponto de virada na história do povo judeu. Especialistas explicam o ódio nazista como resultado direto das consequências da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra. No contexto de um ambiente tão adverso, surgiu um herói, Adolf Hitler. Nascido em uma família modesta e tendo uma infância infeliz, Hitler se destacou por seu talento para a pintura. Mas ao longo de sua juventude, suas tentativas de ingresso em academias de arte foram frustradas, sendo rejeitadas 2 vezes. Após a morte de seus pais, ele foi desabrigado e acabou se alistando no exército, provavelmente em busca de sustento. Sua infância foi marcada por dificuldades, o que contribuiu para certos problemas de caráter. Desde jovem, Hitler nutria um nacionalismo extremo, acreditando que os arianos eram uma raça superior e que os judeus eram inferiores. Para ele, os judeus eram astutos e sabiam como ganhar dinheiro, especialmente os judeus da Era Moderna que, durante o conflito, conseguiram enriquecer consideravelmente. A rápida acumulação de riqueza por parte de alguns judeus que se integraram à alta sociedade contrastava fortemente com a vida miserável da população alemã, levando Hitler a nutrir um ódio ainda maior por eles. Ele se perguntou como os arianos, que eram considerados filhos de Deus, poderiam estar em uma posição social inferior em comparação aos infames judeus. Na sua visão, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial era, em parte, atribuída a esses especuladores judaicos que se aproveitavam das situações para obter lucros exorbitantes e buscavam, de acordo com Hitler, controlar o mundo. Ele via os judeus como uma praga que corroía a nação e acreditava que sua erradicação era a única maneira de purificar a sociedade. Após a guerra, Hitler se desligou do exército e ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, onde rapidamente ascendeu ao poder, transformando o partido em uma força política dominante, que se tornaria a base do terror nazista. Ele era um orador carismático, capaz de incitar o povo, canalizando o descontentamento geral da população para fortalecer seu partido, que em poucos anos se tornaria o maior da Alemanha. Em 1933, Hitler assumiu o poder, e a partir de então, as políticas antijudaicas começaram a se intensificar, levando a restrições severas e, eventualmente, ao Holocausto, onde aproximadamente 600 mil judeus foram assassinados, resultando na perda de inúmeras vidas que antes eram plenas. Em uma noite fatídica de 1938, mais de 10 mil judeus foram expulsos da Alemanha para a Polônia sem aviso prévio. Inicialmente, a Polônia se aceitou aceitá-los, e eles se viram presos na fronteira entre os 2 países. Entre esses judeus, havia um homem chamado Herschel, que estava na França na época. Ele recebeu notícias de sua família sobre o tratamento pavoroso que enfrentou. Desesperado, Herschel procurou ajuda na embaixada da Alemanha, mas não obteve resposta. Em um ato impulsivo, ele armou-se supostamente à embaixada, onde, em um momento de fúria, acabou por matar um diplomata. Esse ato se tornou um pretexto para que os nazistas intensificassem suas ações violentas contra os judeus. Poucos dias depois, uma onda de agressões antijudaicas varreu a Alemanha, resultando na destruição de sinagogas e na devastação de milhares de lojas judaicas, levando a um massacre sem precedentes. Em meio a essa barbárie, a população judia foi forçada a fugir. O que é ainda mais irônico é que, durante os saques, muitos judeus foram despojados de suas posses, e as ruas ficaram cobertas de vidros quebrados, levando a esse evento. Enquanto promovia essa perseguição, Hitler também implementou medidas que melhoraram a economia alemã, utilizando investimentos estatais para revitalizar o país após a derrota da guerra. Com o fortalecimento econômico, a Alemanha começou a expandir suas fronteiras e invadir outros países. Essas ações, junto com antigas rivalidades e disputas por interesses, culminaram na eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. Durante a guerra, a política nazista em relação aos judeus mudou de expulsões para um esforço sistemático de extermínio. Os judeus, que se espalharam por toda a Europa, foram frequentemente capturados e levados para valas comuns ou, em muitos casos, para campos de concentração. Os campos de concentração, como Auschwitz, foram projetados ao longo das linhas ferroviárias para facilitar a execução em massa dos judeus. Nesse campo, os prisioneiros eram separados. Aqueles que podiam trabalhar eram enviados para fábricas próximas, enquanto os que não eram escolhidos enfrentavam o terror dos experimentos humanos e eram brutalmente assassinados.
Muitos cidadãos inocentes, ao serem enviados para câmaras de gás, acreditaram que estavam indo para um banho, sendo que o que os aguardavam era uma morte instantânea por gás venenoso. Os que morreram em Auschwitz estão entre os mais de 600 milhões de judeus que foram exterminados. Na verdade, estima-se que cerca de 90% da população judaica na Europa foi dizimada durante o Holocausto. Este período sombrio da história da humanidade ocorreu há apenas 80 anos, e após a revelação das atrocidades nazistas, a consciência do mundo finalmente foi despertada. O sofrimento do povo judeu trouxe um apoio sem precedente ao sionismo e, após intensos esforços, o sonho da restauração do Estado judeu começou a se tornar realidade. Antes, a Palestina era controlada pelo Império Otomano, que foi desmantelada após a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, uma região era habitada por árabes e por judeus que desejavam retornar à sua terra natal. A administração da Palestina ficou sob a responsabilidade dos britânicos, que, embora não fossem os governantes diretos, assumiram a tutela do território sob o égide da Liga das Nações. Com o tempo, um fluxo constante de imigrantes começou a entrar na Palestina, levando a um aumento das tensões entre judeus e árabes, com conflitos frequentes resultando em feridos e mortos de ambos os lados. À medida que os eventos se desenrolavam, tanto os judeus quanto os árabes decidiram sentir que os britânicos, como administradores, não eram confiáveis. Eles frequentemente se mostraram inclinados a favorecer um lado ou outro, tentando agradar a ambos sem sucesso, o que contribuiu significativamente para o aumento dos conflitos na região. Eventualmente, os britânicos também perceberam que a situação era extremamente complicada e incapazes de resolver. Um dos principais pontos de discórdia entre judeus e árabes era a questão da propriedade do Muro das Lamentações. Para os judeus, o muro representava a única remanescência de seu templo, sendo um local sagrado para oração e peregrinação. A importância do muro para os judeus é inegável. Para os muçulmanos, o Muro das Lamentações foi associado a uma importante tradição islâmica. Era o lugar onde o profeta Maomé prendeu seu cavalo durante a sua ascensão ao céu, conforme a lenda, após ter viajado de Meca a Jerusalém em uma única. Em 1947, a ONU apresentou um plano para dividir a Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe, com Jerusalém sob administração internacional. A maioria dos judeus aceitou a proposta com entusiasmo, embora Jerusalém não estivesse incluída em seu território, pois finalmente poderia ter um país próprio. No entanto, a proposta não avançou, uma vez que os árabes se opuseram firmemente, insistindo que a Palestina deveria ser exclusivamente um Estado árabe e que os judeus deveriam ser uma minoria nesse novo plano. Assim que a proposta foi divulgada, os árabes, enfurecidos com a perspectiva de perder território, pegaram em armas para defender suas casas ancestrais, resultando na eclosão da Primeira Guerra do Oriente Médio entre 1947 e 1949. Durante esse período, judeus e árabes se enfrentaram em diversos conflitos, resultando em numerosas mortes. Em 1948, os judeus proclamaram a criação do Estado de Israel, em conformidade com a resolução da ONU, e o sonho de uma nação judaica finalmente se concretizou. Contudo, essa vitória também plantou as sementes para um conflito contínuo com os árabes palestinos, que já tinha alertado que não permitiriam a criação de um Estado judaico. Esse conflito se tornou um dos principais motivos para a instabilidade no Oriente Médio ao longo do século seguinte. A relação dos judeus com os Estados Unidos remonta ao final do século XIX, quando muitos judeus, fugindo de perseguições na Europa Oriental, encontraram no novo continente um refúgio ideal, longe da violência e do preconceito, em busca de igualdade. Apesar de nossos primos de imigração nos Estados Unidos também terem sorte de discriminação, a situação era relativamente melhor do que na Europa. Os judeus valorizavam muito a educação e, à medida que seu nível educacional aumentava, sua posição social se elevava. Gradualmente, a proporção de judeus entre os profissionais de destaque em vários setores começou a crescer. Figuras proeminentes como Albert Einstein, Mark Zuckerberg, Steven Spielberg, Henry Kissinger, Larry Page, fundador do Google, e Michael Dell, da Dell Computers, são todos de origem judaica. Muitas instituições financeiras de renome em Wall Street também foram. Ao longo da história, os judeus enfrentaram perseguições e discriminações em várias partes do mundo, mas nos Estados Unidos finalmente encontraram um lugar onde puderam prosperar e se estabelecer como uma comunidade de sucesso.
Na verdade, os judeus americanos são frequentemente considerados os imigrantes mais bem-sucedidos nos Estados Unidos. Assim, encerramos a narrativa sobre a história dos judeus por aqui. Até a próxima! Se gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais histórias como esta. Obrigado por assistir!